Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pois é, acabou a moleza, acabaram as férias e agora estamos de volta para mais uma disciplina, a nossa D19, Didática e Conteúdos de Geografia. E hoje estamos aqui com a professora Ana Lúcia Bueno dos Reis, Geomete, da Unesp Franca, responsável por esse conteúdo, por esse livro. Seja bem-vinda, Ana Lúcia, muito obrigado por estar conosco aqui. Oh, eu que agradeço o convite. A palavra é sua para dar um oi para os nossos alunos. Olá, sejam bem-vindos à disciplina Geografia, que vai mostrar para vocês a faceta do horizonte que aborda esse conteúdo geográfico. Um novo caminho agora, nós acabamos de terminar História, Geografia, elas estão sempre muito juntas, sempre casadas, próximas, e é importante nós termos esses dois olhares ao se pensar em Brasil, se pensar em mundo, ainda mais nos dias de hoje, né? Se for ver, toda a ação humana que a história vem buscar ao longo do tempo, ela ocorre num espaço geográfico, no espaço em que o homem habita. Então, o casamento entre elas é muito grande. Você precisa do espaço para entender o caminhar do tempo, né? Diz um pouquinho qual a importância dessa disciplina para os futuros pedagogos. Eu optei para mostrar a importância da geografia para os futuros pedagogos, embasar-me em duas professoras que estão no livro de geografia. Então, a primeira, eu cito duas frases de Silvia Ortigosa. Ela afirma: atualmente, dado o amadurecimento da reflexão geográfica, é possível entender a paisagem como materialidade das relações sociais. Aliás, quando analisada no contexto do cotidiano, a paisagem revela as representações da natureza e de seus significados. Nela, a identidade socioespacial ganha vida. Vista deste modo, ela representa uma síntese temporal que deve ser historicamente contextualizada. Então, aí vem o nosso início, a primeira fala, né? Mostrando essa contextualização entre tempo e espaço. E a Silvia Ortigosa, professora, ela fala mais uma frase que eu achei importante destacar nesse momento. É nessa valorização da apropriação do espaço pela sociedade que reside o grande diferencial da interpretação geográfica da paisagem de outras áreas do conhecimento. Ao geógrafo, cabe ler a sociedade pela paisagem que esta produz. Dito de outro modo, na paisagem está contida a história da relação sociedade e natureza. E ela complementa essa ideia dizendo que o geógrafo ele vem ser importante dentro de um curso de futuros pedagogos porque vai trabalhar os aspectos tempo e espaço, como que o homem ele transformou esse espaço ao longo do período histórico. Então, é uma maneira de nós analisarmos e compreendermos o espaço em que nós vivemos. Outra professora que eu achei importante colocar nesse momento para mostrar a importância da geografia é a professora Ana Teresa Cortez, quando ela afirma que neste intento é importante a busca da ideia de articulação entre natureza e sociedade. E para isso, a geografia tem que trabalhar com os elementos e atributos naturais e construídos, procurando não só descrevê-los, mas entender as interações existentes entre eles, além de verificar a maneira pela qual a sociedade está administrando e interferindo nestes sistemas.
Ela complementa dizendo que a geografia, como ciência social, valoriza as ações do homem na paisagem. É o trabalho que o homem realiza nessa paisagem que a geografia enfoca nos seus estudos. E, nesse sentido, a observação e a interpretação da paisagem são pontos de partida para o entendimento das relações entre sociedade e natureza, o que vai nos ajudar a compreender melhor o mundo em que vivemos. Não há dúvida de que os processos sociais moldam as diferentes paisagens na superfície da Terra, em uma relação de intensa interdependência. Portanto, a análise da paisagem visível é reveladora do social. Ambas as autoras, elas trabalham e discutem esses conceitos em seus textos no livro de geografia. Muito bom. E aí você falando dessa questão, nós começamos a perceber, e aí nós conversávamos nos bastidores como era o ensino de geografia, né? Eu até brinquei que, olha, minha professora me fez decorar em ordem do mapa, a ordem que ela cismou lá, os estados e capitais do Brasil. Como se pulasse a ordem, perdia ponto. Era uma coisa assim meio maluca, né? Ou então os afluentes do rio Amazonas na sequência da margem direita e da margem esquerda. E assim, eu comecei a entender um pouco mais de geografia quando eu comecei a viajar pelo Brasil. Certo. Então, assim, eu comentei que a grande revelação foram as árvores do Cerrado, porque nós líamos no livro retorcidas, pequenas, mas as fotos, principalmente na década de 70, eram muito ruins nos livros didáticos. E aí, quando eu cheguei ali no Cerrado, eu falei, gente, é isso. Então, vejam, essa geografia que você citou nessas duas professoras já mostra que teve muita mudança na forma de ensinar e aprender geografia. Quer dizer, uma forma que está muito mais próximo do ser, do viver, é isso, não é? Do ser social, da construção do ser social no espaço em que ele habita. Porque esse espaço, a cada período histórico, vai ser acrescido nele características daquele período. Então, por isso que precisamos da história para compreender o passado daquelas transformações naquele determinado espaço, o presente e o futuro. E a geografia ela vem contribuir com explicações, não só dos elementos naturais, porque antes a geografia ela se preocupava em explicar, em analisar, em interpretar os elementos da natureza. Agora ela não tem mais esse papel. Ela tem que pensar o ser social e sua ação sobre aquele espaço e o que ele está trazendo de mudanças para aquele espaço. Então já estamos falando do que muda, então, né? Isso. Quer dizer, quais são essas mudanças, então, para o ensino de geografia, que isso é importante para nós educadores como um todo, não só os pedagogos, como os professores de geografia, pensar que a educação ela não é estática, ela se transforma. E é uma evolução do que nós estamos vendo. Muito grande. Você tem que aprender a analisar o espaço em que você habita, o espaço próximo de você, a sua região, o seu estado, mas não só descrevendo os elementos da natureza, e sim como o homem está trazendo transformações para esses elementos e construindo novas paisagens nessa transformação. Então, isso que é importante hoje, compreender isso. Mas na sua pergunta, eu vou focar mais no ensino da geografia ao longo da minha experiência. Então, eu parto do princípio durante a década de 60 e 80, a geografia ela sofre com transformações mundiais e surge um novo paradigma em oposição a esses anteriores, a geografia crítica. A corrente apoiada no materialismo histórico e na dialética marxista, elaborada pelos alemães Marx e Engels, busca entender as contradições inerentes ao sistema capitalista e produção e divisão de sociedade de classes. Então, é o grande momento. E isso veio trazer uma nova roupagem para a geografia, uma nova visão de análise, buscando trazer para a tona todas as ações sociais do ser social e as transformações que ele provoca naquele ambiente. Então, se a gente for pensar que com a chegada da chamada geografia crítica, o espaço geográfico ele vai passar a ser idealizado como fruto da ação humana e
construído por meio do trabalho. Então, é uma nova visão, por isso que é uma quebra de paradigma. Essa compreensão geográfica vai buscar romper a compartimentação dos saberes geográficos, através de uma abordagem integrada nos conteúdos, sendo o espaço geográfico resultante da inter-relação entre os aspectos físicos e humanos, levando em consideração as transformações espaciais causadas pela ação antrópica e pelas causas naturais, tanto a nível local como global. Então, é um novo olhar para a geografia. E essa década de 60, vamos chegar até a 80, ela foi tão importante com esse novo olhar que ela vai dar também subsídio para um segundo momento importante, que é toda a evolução da educação ambiental e mostrando a importância da educação ambiental dentro da educação. Ela vai ganhar, a partir da década de 60, um destaque até então não tido. E esse olhar de preocupação com esse meio ambiente. O homem transforma o meio ambiente, mas o quanto ele transforma, o quanto isso traz para ele problemas dessas transformações. Podem ser positivas e negativas. Então, nesse sentido, a geografia crítica colaborou ao priorizar temas sociais para esclarecer o processo de produção e reprodução do espaço geográfico. Quando eu falo em espaço geográfico, eu estou pensando numa paisagem, naquele local onde eu vivo, que tem tanto elementos naturais como elementos antrópicos, elementos construídos pelo ser social. Então, a junção desses dois conjuntos é que se transforma em espaço geográfico. E isso fundamenta-se no materialismo histórico dialético. Entre os geógrafos, nós podemos citar Milton Santos e Rui Pereira, dentre outros que se preocuparam com essa geografia crítica. Então, a paisagem conjuga o passado, o presente e nos aponta ao futuro, em uma convivência de diferentes temporalidades que faz de cada uma delas única, entendida como um produto social e histórico. Ela retrata as sociedades que a construíram e a constroem. A paisagem sempre representou para os geógrafos um caminho importante para o entendimento do movimento do tempo impresso no espaço geográfico. Ortigosa afirma nesta frase, mais uma vez, o que desde o começo nós estamos falando: tempo e espaço caminham juntos. A paisagem é, portanto, visível e material. Mas o processo de sua transformação nos revela grandes conflitos socioambientais. Portanto, ela não é estática, está em constante transformação. A geografia abraça essa tarefa de estudar o espaço geográfico com a intenção de analisar e compreender essa realidade. E isto é possível através do estudo de categorias de análise, que devem ser consideradas em suas inter-relações e conexões, dada a dinâmica do espaço geográfico, o qual constitui uma categoria central da geografia, e ao longo da história desta ciência foi concebido de diversas maneiras. O espaço geográfico é historicamente produzido pelo homem, enquanto organiza economicamente e socialmente sua sociedade, econômica e social. O espaço geográfico, como objeto de estudo, vai além da dinâmica do espaço físico. E hoje, o grande desafio se coloca é compreender a inter-relação entre sociedade e natureza. Essa categoria deve ser analisada, transformada, criada, produzida pela sociedade, à medida que o homem se apropria da natureza, que a aguarda e, especificamente, permanentemente, ela reelabora pelo fazer humano. Então, a paisagem, o espaço, ele é dinâmico, ele muda todo dia há uma intervenção social sobre esse espaço.
Então, a geografia procura entender essa dinâmica, essa construção, reelaboração, reconstrução constante do espaço. Então, eu acho que isso é importante para os pedagogos, para eles poderem entender o mundo que eles vivem, né? Então, a geografia contribui com isso. Com certeza, essa questão de compreender o mundo é importante, até porque nós não temos uma unicidade desse mundo, dessa sociedade, dessas escolas, e eu preciso pensar nisso. Você está aqui falando, eu estou aqui divagando, viajando, pensando algumas coisas, né? Até num texto que eu li da Paola Berenstein, que é a estética da ginga, onde ela coloca sobre a estética das favelas. Quer dizer, então, aí é um outro espaço totalmente diferente. Então, ela até cita que um arquiteto que entra no labirinto não consegue se encontrar naquele espaço, porque não é só espaço, é espaço, sociedade, cultura, tudo em conjunto para a configuração da transformação daquele espaço físico. Eu estou aqui, nossa, eu falei... É isso que a geografia tenta captar, tenta compreender, tenta analisar. Então, eu acho que a grande contribuição para o curso é essa visão, e o livro vai em todo nessa direção, mostrando esse olhar de como que o pedagogo deve procurar entender o seu espaço, analisar seu espaço e atuar como profissional dentro desse contexto. Então, é a contribuição da geografia. O espaço geográfico é resultado do processo de transformação do espaço natural. Vamos pensar, existe espaço natural ainda, aquele que não chegou nenhuma alteração humana sobre ele na Terra? Eu até arrisco a falar que não tem mais, porque no mínimo a poluição pelo ar, pelos ventos, chega no local. E se é uma chuva ácida, então, através dos ventos, transforma aquele espaço. Então, hoje o espaço é transformado. E é transformado através dessa ação social. Então, a geografia crítica veio trazer essa percepção que antes não tinha, era aquela geografia decorativa, ela procurava descrever a natureza, ou então, quando ela buscava as ações humanas, ela não fazia essa interconexão entre a transformação humana e o espaço natural. A teoria dos sistemas veio ajudar muito nessa nova concepção também. E eu acho que o espaço geográfico é um espaço percebido e sentido pelos homens, em função tanto de seus sistemas de pensamento como de suas necessidades. Então, nós vamos ter aí a professora Lucy Marion Filadelfo Machado, que vai falar sobre a percepção da paisagem. Porque muitas vezes... o que era mais difícil para eu ensinar para os meus alunos em sala de aula era ele, à medida que fosse caminhando numa paisagem, ele fosse percebendo as transformações que essa paisagem estava sofrendo. Sofreu no passado, sofre no presente e está sendo projetado para o futuro. Então, buscar essa conexão. E isso o livro também procura despertar em vocês com outros textos, além de percepção da professora Lucy. Então, portanto, é importante a compreensão da representação do espaço como produto de diferentes relações estabelecidas pela sociedade na transformação contínua histórica da natureza. Então, eu gostaria de colocar que hoje, nos dias de hoje, cabe à universidade um papel efetivo na reconfiguração de mundo e, portanto, deve assumir a responsabilidade da dimensão ambiental nos sistemas de educação e formação profissional, orientando a produção dos conhecimentos, habilidades, valores para a construção coletiva do aprender ambiental numa perspectiva interdisciplinar apoiada no princípio da sustentabilidade. Então, eu quis destacar como que houve a mudança a partir da década de 60, que para mim foi uma década muito importante, porque ela abre novos horizontes, ela abre essa percepção crítica. O ser social, ele precisa ser crítico, ele precisa analisar, entender aquele espaço que ele está analisando e perceber que ele precisa produzir mudanças de comportamento.
Então, vocês vão trabalhar com os alunos, então buscar essa percepção com eles, fazer com que eles percebam que as ações que eles estão desenvolvendo desencadeiam mudanças, transformações naquele espaço em que eles habitam. Até onde essas transformações podem ocorrer, até onde o espaço suporta essas mudanças, até onde isso vem bater a ele em problemas de uma qualidade ruim de vida. Então, a qualidade de vida está associada às ações humanas. Então, tudo isso é importante observar, analisar, enxergar a paisagem, não só decorar os afluentes do Amazonas ou os estados e capitais. Isso não é geografia. Eu vejo a geografia com um aspecto de geografia crítica, analítica. Ela analisa, ela faz o sujeito pensar, o sujeito pensante, com ações que vão levar a uma melhor qualidade de vida, que acho que é o que todo mundo espera ter, né? É importante esse ponto da questão ambiental, Ana Lúcia, porque quando entrou como tema transversal, né, a educação ambiental, a ecologia, era aquele boom, vamos salvar a Amazônia. Isso. E as pessoas não se conscientizavam que o ambiente é onde você está. Então eu não posso, tudo bem, eu posso me preocupar em salvar a Amazônia, a Mata Atlântica, o que for, mas não adianta eu buscar um impacto tão distante de mim se no meu locus, no meu espaço, eu não faço nada, eu continuo com as atitudes erradas. Por isso o cidadão crítico é aquele cidadão que no seu local de vivência, ele enxergue as transformações que estão ocorrendo, as boas se perpetuam, mas aquelas que estão trazendo ações negativas que vão embater na própria qualidade de vida desse cidadão, ele tem que perceber que essas ações têm que sofrer mudanças. Então, aí um casamento perfeito entre a geografia e a educação ambiental, que ambas buscam essa percepção. Elas buscam a construção desse cidadão crítico. Não é só dizer para o aluno que você, quando escovar o dente, você precisa fechar a torneira. Mas por que fechar a torneira? Por que está embatendo isso de maneira negativa naquele espaço? Ele precisa entender por que essa ação vai trazer consequências ao espaço onde ele vive. Ele tem que entender, ele tem que ser politicamente crítico, cobrar ações dos nossos governantes para mudança dessa ação destrutiva do planeta. Então, geografia e educação ambiental, elas caminham juntas, assim como outras. Ela é interdisciplinar, a educação ambiental. Ela acaba em todas as áreas do conhecimento. E a universidade, por lei, agora ela é obrigada, nos cursos de licenciatura, terem esse olhar em educação ambiental. E o livro ele tem um capítulo, um texto que fala sobre isso, buscando aí dar a sua contribuição na área tanto de geografia como de educação ambiental. Legal. Bom, no nosso papo nós já entramos aí no que seria a sequência, né? Falar um pouquinho do livro. Esse livro que vai chegar em breve, né? Para as mãos dos nossos alunos aí, e para que vocês possam se dedicar um pouquinho mais, ler os textos, se aprofundar a essa pincelada que você está dando hoje, né? Pincelada. Então fala um pouquinho mais dos outros textos. Alguns você já falou, mas conta um pouco como é que foi pensado esse livro, né? Qual a estrutura dele para os alunos. Bom, vocês já perceberam que eu sou da corrente crítica, né? Então, pensando nessa vertente, na dialética, eu pensei como que eu vou construir um livro de geografia para um pedagogo. Então, eu pensei em estruturar o livro, na realidade, em 3 partes. Sendo que na primeira parte do livro, vocês vão ter um subtítulo, Espaço Geográfico e suas múltiplas facetas, conceitos e análises. Então, aqui nós vamos ter 8 textos que vão dar toda uma abordagem teórica, metodológica de tudo isso que a gente conversou rapidamente sobre aqui. Tanto que eu fiz questão de abordar professores que vocês vão ter como discutir mais profundamente com os seus textos sobre o que a gente falou aqui rapidamente. Então, no primeiro dos 8, eu sou da linha de que acha que o ensino da geografia, ele não pode ser um ensino distante da prática.
teoria e prática caminham juntos. E nessa vertente, eu fui buscar apoio na professora Maria Cristina de Oliveira Melo, que no primeiro texto fala sobre a aproximação à didática do ensino da geografia. Então, ela discute muito bem a importância dessa junção entre teoria e prática. Aí, eu vou para um segundo texto que fala... a Sandra Piton e Silvia Ortigosa, nós vamos falar sobre a leitura do espaço geográfico através das categorias lugar, paisagem e território. Então, nós vamos discutindo esses conceitos com vocês para vocês entendendo um pouquinho mais sobre esse olhar geográfico. O terceiro texto é da professora Lucy Machado, é a percepção da paisagem, conceituação, observação, descrição e vivência. Aqui ela vai mostrar com muita propriedade como você faz essa percepção da paisagem, como você pode enxergá-la, analisá-la e interpretá-la. Passamos daí para o quarto texto com a professora Silvia Ortigosa, que vai falar sobre paisagem. Aí dessas categorias, a paisagem é aquela que mais é abordada na área geográfica e no livro também. Então, ela fala sobre paisagem, síntese das heranças da relação da sociedade com o espaço. Então, ela vai discutir toda essa apropriação do ser social, do cidadão, sobre essa paisagem. E eu achei muito interessante um texto da professora Ana Teresa Cáceres Cortez, quando ela vai discutir a sustentabilidade da paisagem no meio rural e urbano. Então, depois que nós percebemos todo o conteúdo teórico-metodológico da geografia, vamos perceber as categorias, vamos pensar na categoria paisagem, ver a percepção de como conseguir interpretar a paisagem e agora, como que é a sustentabilidade dessa paisagem? Então, ela vem mostrando para nós essa preocupação. No sexto texto, Novas Estratégias de Ensino de Cartografia, o auxílio das geotecnologias, da professora Andréia Plancher e eu, nós vamos falar sobre como representar essa paisagem, que são os mapas, são os grandes instrumentos da geografia. Então, como que você chega da paisagem ao mapa? E a professora Andréia Plancher, ela vem mostrar o que há de mais atual em termos da confecção desses mapas. E ela vai estar conosco no dia da apresentação da disciplina para os tutores, para os professores. Ela vai estar aqui para falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu só te interromper. Essa questão dos mapas também, a gente não tem como não voltar no tempo. Aquelas reguinhas de mapa, você lembra? Que era só a parte externa e depois você tinha que se virar para fazer a divisão física. Eu sou do tempo em que, na quarta série, a professora fazia a gente desenhar o estado de São Paulo e o mapa do Brasil à mão livre. Nossa. Tinha umas estruturas internas que facilitavam todo esse desenho. Agora, hoje, nós temos as fotografias aéreas, as imagens de satélite, a fotointerpretação. Então, nesse texto, vocês vão perceber toda essa riqueza que hoje nós temos para fazer os mapas, né? Porque nós vamos ter os mapas tanto representando a natureza, o espaço natural, como os mapas culturais, antrópicos, os mapas construídos pela ação humana. Então, quando o mapa tem essas duas interfaces, ele está representando o espaço geográfico. Então, eu achei muito interessante trazer isso para vocês. No sétimo, o enfoque da construção do espaço geográfico recuperando o passado e compreendendo o presente. Então, aqui é um texto meu que fala a linguagem dele através de um projeto de pesquisa, porque vocês vão precisar fazer um projeto de pesquisa, então é um texto que mostra como montar o projeto de pesquisa nessa linha do espaço geográfico, da geografia, como eu uso do espaço e do tempo. Eu pego um espaço e venho trabalhando temporalmente até o surgimento desse espaço e como ele foi sofrendo alterações ao longo desse espaço. Então, esse texto fala sobre isso.
E o último que eu fecho, que é a educação ambiental, eixo no contexto escolar como espaço de intervenção, exemplo de cidadania. Então, aqui vai mostrar a importância dos cursos de licenciatura com a disciplina educação ambiental, não dentro da geografia, mas ela é interdisciplinar, em que ela pode conjugar todas as disciplinas para um único projeto se desenvolver em aula, em sala de aula. Inclusive, é uma das atividades que eu vou pedir para vocês desenvolverem na escola que vocês trabalham. Essa é a parte 1 do livro. Então, é uma parte mais conceitual, metodológica, teórica, para mostrar um pouquinho para vocês esse conteúdo discutido. A parte 2, material didático como ferramenta facilitadora da transmissão do conhecimento. Então, a geografia, ela pode se apoiar de uma maneira, assim, fantástica em materiais didáticos. E esses materiais didáticos construídos pelos alunos. Então, eles têm uma percepção muito maior do espaço quando eles constroem aqueles espaços em maquetes, em globos, em mapas. Então, essa segunda parte é voltada a isso, para ajudar vocês a perceberem como que pode despertar no próprio aluno, no caso, vocês atualmente como alunos, vocês vão construir, é outra atividade pedida, vocês vão construir material didático para perceber a riqueza que é a construção de material didático na explicação dos conceitos. Então, aqui tem vários textos da teoria prática do ensino da geografia, com aquela que a professora Márcia Mello, que abriu o livro, ela abre também a parte 2, quando ela mostra essa inter-relação entre teoria e prática, importantíssima, indissociável, e como uma pode auxiliar na outra. Aí nós vamos para a construção de material, cartografia tátil, depois construção de material, geografia prática, instrumentação para ensino da cartografia, como se constrói o globo terrestre. Depois um outro texto, também a geografia prática, mostrando mapa furado e bússola seca, como construir. Que quando você joga em sala de aula um momento de construção de material didático, muda completamente o astral da sala. Não é mais aquela sala comportada, aquela sala que tem aquele tumulto gostoso de construção. Então, é isso que a gente quer mostrar para vocês, como isso é possível trabalhar. Aí vem dicas de sites na internet que mostram a elaboração de material, porque vocês vão precisar construir material. Então, são todos textos voltados para auxiliá-los a abrir a perspectiva de vocês fazerem os seus materiais didáticos. Então, despertar esse novo olhar. Depois vem um outro de bibliografia de apoio a material didático, sugestão de leituras, Agenda 21 escolar, fala como construir. E com isso, nós vamos para a finalização dos textos complementares. Esses textos complementares são textos que vão dar, assim, possibilidade para discutir assuntos que fogem um pouco desse rigor de construção do livro. Então, nós vamos falar sobre o ensino de geografia, desafios e sugestões para a prática educativa escolar, com o professor José Misael Ferreira do Vale, a professora Maria da Graça Magnoni. Depois nós vamos para a professora Neuza Machado Vieira, que vai falar sobre orientação e localização geográfica, uso do relógio do sol, da bússola, dos mapas. O globo terrestre, da mesma autora Neuza. Que horas são? Meu e da Neuza. Globalização, discutir um pouquinho esse tema de globalização que a gente ouve falar tanto, né? Professora Paula Regina de Jesus Pinceta Pavarina. E fechando o livro, Adriana Capuano de Oliveira é uma professora que fala sobre as migrações internacionais, reflexões sobre seu percurso histórico geográfico. Então, com isso, procurei assim abordar tanto temas conceituais como temas práticos e algumas discussões paralelas que pudessem enriquecer a disciplina. Foi assim que foi pensado o livro. Obrigado, Ana. Bom, vocês perceberam que o assunto não se esgota aqui. Tem muita coisa, muito estudo
e muita ampliação, porque tem site, tem textos de apoio, bibliografias, quer dizer, tem muitas formas de você ampliar a sua experiência também como pedagogo e como professor na disciplina de geografia ali com as suas crianças. Alguns eixos importantes. Então nós estamos só começando a esquentar os motores, mas nós estamos chegando ao final do nosso papo de hoje. Ana, que mensagem final você gostaria de deixar para os nossos alunos? Espero que com essa construção do livro vocês tenham aí um olhar magnânimo sobre a disciplina geografia, que vocês procurem entendê-la, como passar esses conceitos, como colocar em prática esses conceitos e trabalhar com esse olhar geográfico dentro desse conjunto de ações que os pedagogos desenvolvem nas suas escolas. Então, sejam muito bem-vindas à disciplina, estarei à disposição de vocês, espero que vocês gostem e entendam um pouquinho mais o que é a geografia. Muito obrigado, Ana Lúcia. Imagina. Muito obrigado a vocês, bons estudos e nos vemos em breve aí nos polos. Um grande abraço e até nosso próximo bate-papo. Com certeza. Até breve.